a gente foi treinado na escola a responder. E a responder a resposta certa, a decorar a resposta. Agora, quando eu entro no chat GPT, ele vem com uma tela em branco. A maioria das pessoas não sabem o que pode perguntar e qual a capacidade de ele responder. Então, a partir de agora, o grande profissional do mercado não é aquele que decorou e sabe responder tudo certinho. A partir de agora, o grande profissional do mercado é aquele que sabe fazer a melhor pergunta. Porque com a melhor pergunta, a inteligência artificial vai te dar a melhor resposta. Tá, então vamos entender. O ChatGPT foi a primeira grande plataforma deste recurso para o grande público? Olha que interessante, Samira. A gente até falou no bloco anterior. A inteligência artificial já existe há um bom tempo. O homem tenta criar uma máquina que aprende sozinho há mais ou menos uns 30 anos. Tá? O que significa aprender? Eu acho que se a gente entender esse conceito, vai ficar mais fácil entender a inteligência artificial. A inteligência artificial foi criada no mesmo modelo que o nosso cérebro, a mesma forma que o ser humano aprende. E o ser humano aprende somente em 2 formatos, pelo exemplo ou pela experiência. O que significa isso? Pelo exemplo, é o nosso pai falando, menino, não põe o dedo na tomada que você vai tomar um choque. Você recebeu essa informação, veio de uma fonte confiável, o seu pai, a sua mãe, você acredita nela, você não vai colocar o dedo na tomada, não vai tomar um choque, aprendeu. A segunda forma, pela experiência, já dá para ter uma ideia de como é que ela funciona. Ou você não recebeu essa informação, ou você não acreditou nesta fonte, colocou o dedo na tomada, teve uma experiência, aprendeu, não vai colocar de novo, tomou um choque. A máquina é exatamente igual. Primeiro a gente carrega, quando a gente fala que ela aprendeu pelo exemplo, a gente carrega uma série de dados para ela. Então, você vai pegar as informações, no caso do Netflix, de todas as pessoas, que filmes, que séries assistiram, e aí vai colocar os dados daquelas pessoas, né, qualitativos, sexo, idade, a região. Então, ele vai receber uma série de informações. Com aquilo, ele vai aprender, vai procurar pessoas que tenham o mesmo perfil que você, que já assistiu aquela série que você está assistindo, quais foram outras séries que ela assistiu, e ele vai te recomendar. Nesse momento, ele aprendeu pelo histórico de dados, pelo exemplo. Na hora que ele recomenda, se você aceita aquela recomendação e assiste aquela série, ele fala, opa, foi uma boa recomendação. Ele aprende pela experiência e continua sugerindo para outras pessoas essa mesma série. Se você ignorou e não utilizou essa informação, ele fala, opa, acho que eu não fui bem. Ele aprende pela experiência também e não utiliza. Então, a base da inteligência artificial é isso, ela aprender sozinha, e só tem 2 formas de ela aprender. Histórico de dados do passado e experiência com o humano ou com outra máquina, que ela tem um feedback positivo ou negativo e ela vai aprendendo. Isso já existia, já tinham diversas máquinas fazendo isso, a IBM, como eu falei, a própria Microsoft, o Google, diversas algoritmos de inteligência artificial. Aliás, dei um exemplo aqui, até no teclado de um celular, ele já existe. Nunca uma empresa tinha parado para criar uma inteligência artificial generativa. O ChatGPT, ele é um tipo de inteligência artificial, derivado dessa que a gente está acostumado, que faz sugestões, que a gente usa dentro do Waze para me dar um melhor caminho, na Amazon quando eu vou comprar um livro, no Netflix, no teclado do celular. Os bancos usam para saber quanto ele pode dar de crédito, para saber se vai conseguir pagar ou não. Isso já está muito disseminado. Pararam para pensar, além de uma máquina que pensa, será que é possível criar uma máquina que crie? Crie o quê? Crie textos. Eu não vou dar um texto, eu vou dar um tema e eu vou pedir para essa máquina criar um texto. Veja bem, ela não vai copiar, ela vai ter que criar um texto. Por isso que chama inteligência artificial generativa. Ela gera textos e depois eles perceberam que ela também poderia gerar imagens e áudio. Então, a OpenAI, o ChatGPT, ele veio com um objetivo. Eu dou um tema, ele é carregado com um histórico de muitas informações, igual às outras inteligências artificiais, mas ao invés de ele buscar a resposta num único local, ele entende o contexto da nossa linguagem e ele cria uma resposta. Como é que é isso, Fernando? Então, se eu pergunto para ele, quem descobriu o Brasil? Repara que ele vai começar sempre transformando a pergunta numa afirmação. Então, ele vai escrever lá, quem descobriu o Brasil foi,
E aí ele tem um algoritmo estatístico que ele vai olhar todos os dados que foram carregados nele, qual a melhor palavra para essa frase. Ele é um completador de frase. E ele faz isso rápido? Muito rápido. Então, assim, se eu pegar uma frase, quem descobriu o Brasil foi, a melhor palavra que vem depois seria Pedro, seria um português, um colono, um navegante. Então ele tem nunca é uma única palavra, tem um conjunto, mas ali não caberia caneta, ar-condicionado, a frase fica ilógica. Estatisticamente essa palavra não cabe. Pedro, um colono, um português, um navegador, um explorador, cabe. Então ele pega um grupo de palavras que cabem ali com a maior estatística possível, escolhe aleatoriamente uma, escreve nessa frase e repete isso. Então cada palavra que ele vai completando na frase, ele vai repetindo esse processo de uma forma muito rápida, como você falou, e ele cria uma frase. E com tudo isso eu posso aproveitar as informações que ele está me dando e trabalhar um texto ela em cima do que eu estou precisando. Exatamente. Porque aí eu já ouvi pessoas falando assim, mas isso vai deixar as pessoas mais preguiçosas ainda. Então é aí que vem o tal das habilidades comportamentais, o pensamento crítico. Você também já não ouviu falar, nossa, essa ferramenta é tão inteligente que ela até mente. Exatamente. Eles falam, ela alucina. Não é que ela mente. Como ela não está buscando um texto específico, se eu vou no Google, ele vai buscar um texto existente. E fala, olha, essa informação que você está me perguntando está no site tal. Vai lá, leia, use o seu pensamento crítico, mas ele me dá a fonte. O ChatGPT, ele não dá a fonte, porque ele criou um texto. E não tem nada de errado, as pessoas só não entendem para que ele serve. Ele é um criador mesmo. Ele misturou frases e criou. Outro dia eu fiz um sobre tarô, eu fiz para testar. E veio um baita artigo sobre tarô. Né? Ele não te deu a fonte de um site específico. Não, ele não me deu a fonte. Aquilo. A partir dali eu comecei a matutar o que mais eu poderia colocar. Exatamente. Ali. Então, por isso que eu falei da pergunta. Ele é muito parecido com o que aconteceu com alguns remédios que são criados para resolver uma determinada doença e depois descobre que ele é muito bom em outra coisa, como o Viagra, o Ozempic. Né? A gente criou uma ferramenta, começa a usar e descobre que ela é muito boa para outra coisa. Ele foi criado simplesmente para criar textos. Percebeu-se que como ele tem muito dado e ele tem uma boa linguagem, português, inglês, se eu caprichar na minha pergunta, eu vou afunilar ele para dar uma melhor resposta. Já que ele vai criar melhor. Quanto mais detalhada for a minha pergunta, mais ele vai ter que buscar textos referentes àquela minha pergunta para ele criar a resposta. É sempre pergunta? Sempre pergunta. Eu tenho que ter a interrogação no final? Não, quando eu digo pergunta, assim, para nós, pergunta significa prompt. É sempre o comando que você vai passar para ele. Tá. Mas uma coisa é eu passar o comando para ele. Por exemplo, tem muita gente usando para criar um currículo, que é muito legal. Eu posso simplesmente dizer lá para ele, crie o meu currículo, eu tenho 40 anos, eu quero trabalhar na área de tecnologia. Passei só 2 informações. Ele vai pegar toda a base de dados que ele tem, procurar pessoas que têm em torno de 40 anos e que trabalham na área de tecnologia, embaralhar e criar o currículo, como eu falei, ele cria texto, ele vai criar esse texto para mim. Já vai vir numa qualidade. Agora, se eu falar para ele, crie um currículo como se você fosse um especialista em recrutamento e seleção para a área de tecnologia, para uma pessoa de 40 anos da cidade de São Paulo que está buscando um trabalho na área de programação. Eu já fui muito mais específico. A quantidade de texto que ele vai ter que ler para criar isso é mais específica. Ele não vai procurar um currículo de alguém que trabalha na área de tecnologia, mas não em programação. Ele trabalha na área de help desk ou na área de assistência técnica e ele tem 20 anos e trabalha no Nordeste. Como eu falei, de 40 anos, São Paulo, área de programação, ele já filtra isso. Então, quanto mais específico eu sou na minha pergunta, e aí, de novo, no meu comando, a gente chama de pergunta porque é prompt, não precisa ter uma interrogação no final. Mas quanto mais específico eu passo o comando para ele executar, melhor é a resposta. Perfeito. Então, vou deixar uma dica aqui. A gente usa uma técnica chamada PACE. P-A-C-E. Toda vez que eu vou pedir algo para o ChatGPT, por exemplo, tarô, o PACE, o P é de personagem, o A é de ação, o C é de contexto e o E é de expectativa, do que eu espero. Tá. Então eu começaria uma pergunta para ele assim:
como uma especialista em tarô, uma especialista taróloga. Então eu já filtrei para alguém, para um comediante que fez uma piada sobre tarólogo, ele não buscar o texto. Tá. Dei o personagem. Ele já sabe que ali ele vai ter que responder tudo como se ele fosse uma taróloga especialista. Posso até falar da região do Brasil ou uma mundial. Eu não conheço tanto o tarô, mas se eu tiver subdivisões do tarô, uma taróloga especialista em tal coisa. Arcanos maiores, por exemplo. Obrigado. Em arcanos maiores. Olha como eu já filtrei. Tá. Aí vem a ação. Crie para mim o documento, o detalhamento das cartas deste baralho. Aí eu dou um contexto. Para alguém que não conhece sobre tarô, e aí no final eu coloco a minha expectativa. Escreva de uma forma simples e me gere um relatório com cada carta e o significado de cada carta. Perfeito. Eu já filtrei tanto essa resposta, ela vai ser muito mais detalhada e precisa do que eu simplesmente chegar no ChatGPT e falar, me diga as cartas do tarô. Mas Você aí entendeu a ele vai diferença? me trazer só texto. Então, hoje ela tem 3 formas de devolver. Texto. Segundo, imagem. Agora ele está criando imagem. Então eu poderia colocar, explique cada carta e crie o desenho da carta. Eu posso pedir para criar. Aí ele vai criar. De novo, eu tenho que ser especialista no desenho que eu quero que ele crie. Tá bom. E por fim, eu posso falar que eu não quero texto, que eu quero que agora, na versão nova, acabou de sair 3 meses, eu quero que ele me dê em voz. E aí eu posso escolher uma voz masculina ou feminina e ele vai ler, ele lê aquele texto, ele nem me mostra o texto, mas ele me responde em voz. Sensacional. Assim como eu também posso perguntar para ele em voz, ao invés de escrever esse texto inteiro, posso passar a mão no meu telefone celular, ChatGPT, agora você é uma especialista em tarô, crie as cartas com especialidade em arcanos maiores. Arcanos maiores, me faça um desenho de cada carta e explique o significado de cada uma. Então, veja como a gente não está preparado para perguntar e o segredo está na pergunta.